Vamos estar meditando a palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantos aqui já ouviram esse texto, já olharam para esse versículo aqui? Quantos já conhecem, né? Todos já conhecem? Não? Verso 12, então. Então invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Verso 13. Todo mundo aqui já ouviu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse aqui já é mais conhecido, né? Todo mundo cita esse versículo, né? Conhece? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar esse texto em cima, logicamente, do contexto pelo qual ele foi escrito. Por que será? 4:11, por favor. Deus está dizendo à nação de Israel: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Muito bem. Qual que é o cenário aqui? Profeta Jeremias, profeta da parte do Senhor, homem usado por Deus para falar com quem? Com a nação, com o povo de Israel. O povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus, o povo dele. Como se dava no Antigo Testamento? Deus usava quem? Os profetas, né? Não existia ainda a Bíblia como palavra de Deus, né? E as pessoas precisavam então ouvir a voz de Deus. E Deus se manifestava com eles de muitas maneiras, né? Como veio se manifestando desde lá de Adão, né? Passando por Abraão, Noé, Moisés, enfim. E esse aqui era o povo de Deus, que se relacionava com Deus através de profetas. Qual que é o cenário aqui? Por qual momento a nação de Israel está vivendo durante a época que Jeremias foi profeta? Ainda não. Mas é exatamente isso. Eles iam ser cativos. O que é ser cativo? Eles estavam indo para onde? Babilônia. Cativeiro babilônico. Né? E a gente sempre fala, né? O que é cativeiro babilônico? A gente sempre ouve essa palavra. Né? O que é o cativeiro babilônico, será? O que é esse cativeiro babilônico? Por que será que a nação de Israel teve que ficar cativa babilônico, né? Na Babilônia, que tinha um rei, que era quem? Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho esse cenário. Por que a nação de Israel foi cativa, né, durante esse período? Quem sabe quantos anos? 70 anos. 70 anos a nação de Israel ficou cativa lá
na Babilônia. Gente, 70 anos é praticamente o quê? Uma vida. Né? Pode dizer que já entre 2 gerações, né? Porque provavelmente tiveram filhos ali e eles entraram numa outra geração. E aqui no 29, Deus está falando com eles. Né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual que é o cenário aqui? Por que existiu o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico foi o quê? O rei Nabucodonosor foi lá, invadiu Israel, né, e levou o pessoal preso. Como que isso se deu? Basicamente foi isso que aconteceu. Mas, por trás disso, existiu o quê? Algo muito maior do que isso. Do que a vontade do rei. Existia o quê? A vontade de Deus, a soberania de Deus para com aquele povo. Capítulo 25. A gente vai ler um pouquinho, viu, gente? Mas é bom. Vamos tentar resumir, né? Capítulo 25, verso 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos a tenho anunciado, mas vós não escutastes. Quem está falando aqui? O profeta Jeremias, falando com a nação de Israel. Então, durante quanto? 23 anos. Não é 23 dias, não é 23 semanas, não é 23 meses, são 23 anos. Desde o 13º, Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, começando de madrugada, eu vou lá ter anunciado, mas vós não escutastes. Vós quem? A nação de Israel. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não escutastes, nem os inclinastes o ouvido. Mudou aí? Também, começando de madrugada, 4. Vos enviou o Senhor todos os servos e profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. 5. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e vossos pais desde os tempos antigos, e para sempre. 6. Não andreis após outros deuses para servir e para o adorar, nem provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. 7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para vosso próprio mal. Então está aqui. Cativeiro babilônico é por causa do quê? Deus paciente, benigno, compassivo. Mas Deus, nossa, Deus tem uma ira muito grande, porque deixou o seu povo exilado durante 70 anos, como escravo praticamente de uma nação, de um outro povo. Mas aqui é fácil olhar para esse lado, mas o que as pessoas não olham é o seguinte: durante quantos anos? 23 anos. O profeta de Deus falando para a nação de Israel: não faz isso, arrepende, converta os seus caminhos,
muda a direção, não adore outros deuses, olha o que vocês estão fazendo com as obras das vossas mãos, tenha cuidado, profeta, tal. Consequência, o povo obedeceu. Não. Porque o povo queria andar pelos seus caminhos. Mas aqui, além disso tudo, tinha um outro problema. Além do povo ser rebelde, eles começaram a dar ouvidos para o quê? Falsos profetas. E no meio da nação ali, enquanto o profeta Jeremias falava, enquanto o profeta Jeremias pregava aquilo que era a vontade de Deus, o povo precisava andar em devoção, em obediência, caminhar com Deus, crer no Senhor, nas obras que Ele tinha feito. Outros profetas começaram a surgir ali. E o que será que esses outros profetas começaram a falar? Houve então, ali, irmãos, como se fosse uma perseguição. Quem será mesmo que é o profeta de Deus? Porque Jeremias está falando isso, mas isso é muito duro para nós. E começaram a aparecer outros profetas ali com o quê? Com profecias mais brandas. Né? E nós estamos estudando Colossenses aqui, o pastor Davi, no último ensino, falou a respeito disso. Né? Vãs filosofias, pregando sofismas, coisas diferentes. Aquilo que agradava mais o ouvido da nação e do povo. A ponto de haver ali uma disputa. Coloca para mim, capítulo 26, verso 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Eram praticamente as mesmas palavras que nós já lemos lá atrás. Tá? Ele estava repetindo. Arrependam-se, convertam dos seus caminhos, parem de adorar outros deuses, olhem as obras das suas mãos, vocês estão andando longe de Deus, vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Então, os sacerdotes, eram os sacerdotes da época, os líderes religiosos, os profetas, outros profetas, mas não profetas da parte de Deus, e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. 28. 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: será Deus. Olha, o negócio é o seguinte: se você continuar, no caso aqui não é nem ameaça, né? Eles já queriam mesmo matar Jesus. Então vamos matar esse homem. Porque as palavras desse homem, aquilo que ele fala, não pode ser verdade. Porque Deus já tinha dado uma visão para o profeta Jeremias. Que visão era essa? Que Deus ia tirar o povo de uma nação. Né? Ele teve uma visão. A visão está aqui. Capítulo 24. Verso 1. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de espigos, profeta Jeremias, dentro do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. 2. Tinha um cesto de figo muito bons, como os de figo temporões, mas outros ruins, e de ruins que eram não se podiam comer. Verso 3. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os figos muito ruins, e de ruins não se podem comer. 4. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: 5. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do modo porque
assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para essa terra, edificá-los-ei, e não destruirei, plantá-los-eis, e não os arrancarei. 7. Dar-lhes coração para que me conheçam que eu sou, eles serão meu povo, eu serei seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Mas os profetas, os reis, os sacerdotes, ele estava dizendo o seguinte: mas que Deus que é esse que traz uma punição tão grande? E eles então começaram a questionar Jeremias como realmente um profeta de Deus, a ponto de, quando eles ouviam essas palavras, decidiram que iam fazer o quê? Matar Jeremias, que era profeta de Deus. E aí as coisas foram se sucedendo. Depois, um pouco mais à frente, capítulo 28. Volta no 27 hoje. Mais uma vez, Deus dá mais uma ordem para a nação através do profeta Jeremias. Qual que era a ordem? Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Gente, a ordem é de Deus. Qual que era a ordem? Não servir o quê? O rei da Nabucodonosor. A ordem é de Deus. E ele fala mais: e não puseram o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia. E isso tinha um simbolismo, viu, gente? O que é jugo? Não sabe? Jugo é uma espécie de canga. Canga. Isso. Então, quando você põe a canga no boi, basicamente eu tenho que fazer o quê? Dominar. Está dominado. Eu tenho que fazer o que eu mando. E tinha até um simbolismo. Vamos lá no 28 agora. Verso 28. Não, vamos continuar no 12 aí, que vai falar dos cãozinhos. 27, 12. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras. Meteu o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e a teu povo, porque morrereis tu, seu teu povo, a espada, a fome de peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia. Tem um texto aqui que eu perdi, mas que ele fala, inclusive, é no 27 mesmo, achei aqui. Enfim, a ordem, inclusive, era para o profeta Jeremias usar o quê? Canzice. Quem que sabe o que é canzice? Canga, né? Só quem é goiabeiro que vai saber. A canga era o jugo. E depois da canga tinha o quê? Os canzices. Os canzices servem para quê? Para enforcar o pescoço ali. Então aquilo que fazia que realmente prendia. E o profeta Jeremias passou a usar esses canzinhos como simbolismo. E aí os profetas ficaram mais
abismados ainda. O que significa isso? Por que nós temos que passar por isso? Capítulo 28, verso 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Ezequias, rei de Judá, isto é, o ano quarto do mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de quem? Gibeão, me falou na casa do Senhor, nas presenças dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Não tem mais jugo não, gente. Ó, Deus falou comigo, vocês não vão precisar passar por isso, não. É tudo mentira do Jeremias aí. 3. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levamos para a Babilônia. 4. Não é 70 não, é 2. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, dizendo o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. 5. Então respondeu Jeremias, o profeta, de quem? De Deus, ao profeta Ananias, na presença de quem? Dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias falou mais. Deus não me deu a profecia. Que profecia que é essa? 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Olha que bênção. Deus então mudou de ideia. O exílio não vai ser mais 70, vai ser só 2. Assim faça o Senhor. Que bênção. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, que torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. O que ele sempre fala que utensílios da casa do Senhor? Porque os utensílios eram o quê? Sagrados. E o rei Nabucodonosor, quando exílio, leva tudo para a Babilônia. Só que aquilo tinha o quê? Um simbolismo muito importante para a nação de Israel. 7. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que eu saiba. Jeremias falava: tudo bem, amém. Se Deus quer fazer isso, amém. Mas só vou dizer uma coisa para você e para a nação. 8. Os profetas que houveram, antes dele, de Jeremias, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes feios. Sempre que Deus usava um profeta, era para falar do quê? Guerra, mal e peste. Deus alertava a nação de Israel contra aquilo que estava para acontecer. 9. O profeta que profetizar paz, que é o contrário, que era o que o Ananias estava profetizando. O que ele estava profetizando? Não, vai ficar tudo bem, gente. Está tudo sob controle. Só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Você está pregando paz? O profeta que prega paz só é reconhecido depois que acontece. Vamos ver se isso é verdade mesmo. 10. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de... Está vendo aqui? O que ele carregava? Canzis. Como sinal de quê? Do jugo. Daquilo que Deus tinha profetizado. Da submissão do povo de Israel ao rei Nabucodonosor. Jeremias carregava. Tomou os canzis do pescoço do profeta Jeremias, o profeta, e os quebrou. Falou: não, filho. Tem esse negócio de canzis, não, que é eu que sei, que é paz. Pegou os canzis lá do profeta e quebrou. Durante quando isso? Diante dos sacerdotes, diante de quem? Do povo. Ele estava fazendo o quê? Desautorizando o profeta. Você não é profeta. Que Deus vai deixar a nação 70 anos. Um Deus que nós servimos, um Deus tão mau assim. 11. E falou na presença de todo o povo.
Assim diz o Senhor, ó profeta, de novo. Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi tomando o seu caminho. Nós já queriam me matar esses tempos. Agora quebraram o cãozinho do meu pescoço. Daqui a pouco eles vão quebrar o meu pescoço. Não tem jeito. E ele foi embora do seu caminho. Verso 12. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os convites sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo: gente, Deus sempre vai trazer uma solução. Deus se manifesta. Estou preso. Vai e fala a Ananias: Jeremias, volta para trás. Você não vai sair derrotado, não. Veio e fala, dizendo: assim diz o Senhor, volta para trás, vai lá, fala com o profeta lá. Canzis de madeira, quebraste. Canzia de madeira, não, né? A gente usa um boi de madeira. Mas em vez dele, falei o quê? Canzis de... Agora eu quero ver se ele vai quebrar. 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pode fazer o homem que quiser. Eu pus sobre o pescoço de todas as nações. Ninguém vai tirar a nação de lá. Não tem profeta, não tem homem, não tem falso profeta, não tem ninguém. Também lhe dei os animais tudo. Eu dei tudo para ele. O cãozinho de ferro, ninguém vai quebrar, ninguém vai tirar as nações debaixo do jugo. Vai lá e fala isso para ele. 15. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, presta atenção. O Senhor não te enviou. Ou seja, ele é o quê? Falso profeta. Mas tu fizeste que esse povo confiasse em quê? Mentira. Gente, é a mesma coisa que existe hoje. O povo aqui está sob o quê? Jugo, disciplina. Só que a jugo, a disciplina é o quê? Duro, pesado. Porque Deus é ruim? Por quê? Porque Deus é justo. Porque a nação não ouviu a Deus durante quantos anos? 23 anos. E hoje não é diferente. Fulano vai na igreja, vem na igreja, vai isso, faz aquilo, vai, volta. Mas é basicamente o que eles eram: religiosos ouvindo a voz de um profeta. Eles estavam indo ouvir o profeta Jeremias? Ouvindo. Mas como que eles estavam vivendo? Totalmente diferente da vontade de Deus. Durante 23 anos, Deus foi o quê? Benigno e compassivo com eles. Chegou uma hora, e chega uma hora que Deus fala: não, peraí, se eu não mudar o sistema até agora era falar, o sistema agora vai ser outro, vai ser sentir. E Deus fez isso com a nação de Israel, falou: não tem como mais. Mas sempre tem lá os profetas mentirosos dizendo: não, Deus não faz isso, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é bênção. Gente, Deus é tudo isso. Mas Ele é justiça e ira. Inclusive a Bíblia fala: horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Mas por que isso não acontece com os outros? Porque só Deus disciplina a quem Ele ama. No caso aqui era quem?
A nação de Israel, o seu povo. Ele só exilou a nação de Israel porque era quem? Seu povo. E nem todo o seu povo. Qual foi a visão que o profeta Jeremias teve? Nós lemos aqui. A visão era do quê? Caixas de quê? Figo. E o que tinha naquelas caixas? Figos bons e figos ruins. O que significa figos bons e figos ruins? Não serve para comer outro, não. Isso. Um é bom e o outro é mau. O outro é mau, era o caso da nação de Israel. Não foi todo mundo que foi exilado, vocês sabiam disso? Não foi todo mundo que foi exilado. Olha só que coisa interessante. Os que não foram exilados acharam que estava o quê? Estava tudo bem. Na verdade, eles eram os filhos do quê? Todos. E os que foram exilados debaixo do jugo, da servidão de uma outra nação, eram os filhos do quê? Bons. Mas o que era necessário acontecer com os filhos bons? Passar pela disciplina de Deus. Não tinha outro meio. Isso se fazia necessário. Mas aqui, lá no exílio, olha como o mal é. Não, vocês não precisam, vocês são bons, vocês não precisam passar por isso. Há 2 anos, parece até a lei do Brasil. O cara vai lá, mata, faz tudo, pega 30 anos de cadeia e vai lá a lei. Não, compre 2, 3, você já passou. Basicamente isso. Uma lei que não disciplina. Porque o cara, depois de 3, 4 anos, sai da cadeia e faz o quê? Volta de novo. Não, o que é isso? Eu pego 30 para 3. Se eu pegar mais 30, eu pego mais 3 e assim eu ainda. Ou seja, não é uma disciplina o quê? Correta. E os falsos profetas entraram aqui. Vamos continuar, senão a gente demora muito. Verso 16. Também falei. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Estou falando com quem aqui? Ananias, falso profeta. Quebrou o canzil? Falso profeta. Pelo que assim, eis que te lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Verso 17. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, o 7º ano. Pode fazer o que quiser, não tem problema. Mas a mão de Deus quebra. É o caso, gente. Né? Se houve muitos falsos profetas, a coisa vai caminhando, mas uma hora a coisa acontece. Muito bem. Voltando para o nosso texto agora. Capítulo 29, verso 1. 29. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos 2 anos de cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. É essa a carta. 3. A carta foi mandada por intermédio de Lázaro, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei desde Jerusalém para Babilônia. 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto. A carta é o seguinte: não vai voltar daqui 2 anos, não. Pode fazer casa.
Pode morar nela. Pode fazer lavoura. Vai esperar colher para comer o fruto. 6. Tomar esposas, gerai filhos e filhas, tomar esposas para os nossos filhos, e dai aos nossos filhos e maridos. Pode arrumar casamento. Tem outra coisa. Pode arrumar casamento para os seus filhos, para que tenham filhos e multiplicai-os aonde? Aí, e não vos diminuai. Pode ficar tranquilinho, pode fazer casa, pode plantar, pode fazer tudo, pode arrumar filho, pode esperar os netos. Vai demorar. Vai demorar. 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Fica quietinho aí, planta, trabalha, faz família, viva em paz. Não fica querendo arrumar briga com o povo da Babilônia, não. Não vai adiantar nada. Procura pela paz, ora pelo Senhor, porque na sua paz vocês vão ter paz. Se vocês for querer arrumar briga, aí vocês estão ferrados. É melhor ficar quietinho, bonitinho, em paz, aceitado, tudo. Bonitinho. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem, o quê? Falsos profetas que estão no meio de vós, nem o quê? Adivinhos, nem de ouvidos a quê? Sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Abraço. É igual a gente quando está passando por dificuldades, né? Principalmente crente, né? Está sobre disciplina. Vamos imaginar aqui, gente. Na disciplina da igreja, né? Disciplina de Deus. Muito provavelmente, todos nós aqui, se somos filhos, já fomos disciplinados por Deus. E ainda seremos. Mas, a gente, por achar que é muito bom moço, que não merece, fica buscando o quê? Subterfúgios. Atalhos. Para não passar por aquilo que às vezes a gente precisa passar. E aí, o que ele está dizendo aqui? Que não vai ter esse tipo de profeta lá, matou Ananias, lá acabou. Não! Não vos enganem os falsos profetas que estão onde? No meio de vós, nem o quê? Adivinhos e sonhadores que sempre sonham segundo o seu coração. Vem para a igreja, faz campanha, faz promessa, faz isso, faz aquilo, que Deus vai resolver seu problema. Tive uma visão, tive uma revelação, sonhei. É igual fala lá em Deuteronômio, capítulo 13. Não dei ouvidos a quem? Adivinhos, falsos profetas, sonhadores. Por quê que eles podiam dar ouvido para essas coisas? Porque eles já estavam debaixo do quê, gente? De uma ordem. A ordem estava onde? No caso lá, na fala do profeta, a palavra de Deus, que naquele momento era quem? Profeta. O profeta era a boca de Deus. E no caso de hoje, está onde? Na palavra. Por quê? Porque hoje não tem mais profeta. Hoje tem o quê? Então, a submissão do povo deve estar aonde? A palavra de Deus, gente. É o mesmo caso aqui, não tem ouvidos. Ó. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e eu não vos enviei, diz o. É profeta? É. Está lá no meio do povo como profeta. É a mesma coisa de hoje. Está na igreja, está no culto, está na rua, está na internet. Só que tem um probleminha. Qual que é o probleminha? Eu não vos enviei.
Simples assim. Eles vão falar com vocês que o exílio vai durar 2. Um que falou 2 já foi, ó. Esse já não dá mais. Aí vai voltar um, vai falar que é 5, vai chegar outro, vai falar que é 10, vai falar que é 30, vai falar que é 40, vai falar que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus pune o seu povo, que Deus... Ou vai falar com vocês, vai lá no monte, pega um tanto lá de lenha, pega um novilho cevado, vai lá, peça o holocausto. Que Deus... faz promessa, faz a campanha. 10 semanas subindo no monte, levando os azeites, passando isso. Será que teve isso lá? Adiantou? Ia adiantar alguma coisa? Subterfúgios, atalhos, caminhos do homem. E o homem gosta disso. Disputar com Deus. O homem quer sempre disputar com Deus. 10. Estamos caminhando para o fim, viu? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia, quanto? 70 anos. Logo, perto. Assim o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para esse lugar. Presta atenção nos detalhes aqui, gente. Assim diz o Senhor, logo. Foi pouco. Vocês precisavam ficar lá 200 anos, 500 anos. 70 está bom, é pouco. Logo se cumprirem para vós 70 anos, atentarei para vós outros. O que ele está querendo dizer? Aquilo que eu acabei de falar. Não adianta vocês fazerem nada. Campanha, bênção, isso. Enquanto não cumprir os 70 anos, eu não me atentarei para vocês. Eu não vou me atentar para vocês. Não adianta. E cumprirei para convosco a minha boa palavra. Qual que é a boa palavra? Tornando a trazê-los para este. Cumpriu? Agora sim. Agora eu vou me atentar para vocês. Vou cumprir com a minha boa palavra. Gente, o que é? A palavra de Deus, praticamente na essência toda da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se você pegar, né, e é o que a Bíblia fala para nós lá em Timóteo capítulo 3. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A palavra de Deus serve para isso, gente. Ensinar, repreender, corrigir e educar. Por que Timóteo lá por que Paulo escreveu lá? Toda escritura serve para inspirar. Toda escritura serve para motivar. Toda escritura serve para abençoar. Toda escritura serve para prosperar. Ela pode fazer tudo isso, mas antes ela precisa ensinar, repreender, corrigir e educar. E é a mesma coisa que o povo precisava viver. Eles precisavam ser educados, corrigidos ali, sentir a mão de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, senão não tinha como, eles não iam ser gente que precisavam. E é a mesma coisa. O crente nunca vai ser um crente de verdade que anda debaixo do temor de Deus se ele não tiver, principalmente, o princípio de entender a vontade de Deus no homem. E a igreja, ela tem tomado um caminho diferente. Ela está sempre atrás das coisas boas, mas nunca se atentando para aquilo que aos nossos olhos parece ruim. Lembra que eu falei? Mas lá na igreja a coisa é difícil, o pastor aperta, a palavra é isso. Glória a Deus, sabe por quê? Porque você é figo o quê? Bom. Porque se você fosse figo ruim, você estava onde? Fora da igreja.
É porque Deus te ama. É porque Deus quer fazer de você um filho. E é isso que Ele queria fazer com a nação. Ele queria consertar aquele povo, gente. Só que eles precisavam passar por aquilo. Vamos adiantar para frente. Verso 11. É o texto que nós começamos. E aqui, né? Lá no comecinho. O que quer dizer isso aqui? Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que presta atenção. Eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não é vocês. Não é você. Eu que sei o que eu penso de você. Sabe por quê? Eu conheço você, conheço sua vida, conheço quem você é. Sabe por que Deus está falando isso para a nação de Israel? Eu que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. E o pensamento que Deus tinha a respeito daquele povo é que eles tinham ainda conserto. Porque os outros, os filhos maus, ficaram onde? Lá em Israel. Eu que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Que pensamentos são esses? De paz e não de mal. Vocês estão sendo disciplinados, provados, porque vocês ainda têm jeito. Eu amo vocês, vocês são meus filhos. Só que vocês não podem viver como filhos amados, envergonhando meu nome. E irmãos, é a mesma coisa que acontece com a gente. Deus quer nos provar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos disciplinar, para que nós possamos ser reconhecidos realmente como o quê? Filhos de Deus, amados de Deus. Não como um povo que ouve, 23 anos. Ouve. Vem na igreja, sai da igreja, vem na igreja, sai da igreja, continua o quê? Do mesmo jeito. Se Deus não intervir na nossa vida, se Ele não mudar o nosso rumo, a gente vai continuar como esse povo. Falando que é filho, mas vivendo como filho do diabo. E Deus precisou intervir. E Ele fala, eu que sei de pensamentos que tenho a vosso respeito, que eu sei quem vocês são. E embora andando no mau caminho, vocês são filhos. E Ele fala, e os pensamentos que eu tenho para vocês é de paz, não é de mal. Sabe por quê? Porque Deus não ia deixar eles mais de 70 anos lá sob cativeiro. Deus ia fazer o quê? Trazer eles de volta. Mas como que é trazer de volta? Do mesmo jeito que eles foram? Não. Para nos dar o fim que desejais. 12. Então, depois que acontecer tudo isso, me invocareis. Passareis o quê? A orar a mim. E eu vos ouvirei. Enquanto não mudarem. Enquanto vocês não mudaram o jeito. Enquanto vocês não entenderem que é eu, seu Deus. Enquanto vocês não andarem segundo a minha vontade. Eu não vou ouvir. Agora sim. Vocês vão me invocar e passarão a orar e eu vou ouvir. Agora mudou. Porque agora vocês confiam em mim. Vocês sabem que eu sou o seu Deus. 13. Agora sim. Ó, vamos ler esse versículo aqui agora. Outro contexto. Buscareis, me achareis, quando me ouvides de todo o vosso coração. O que agora é diferente? Porque agora, buscareis e me achareis, quando me ouvides de todo o vosso coração. Como que era antes? Andava segundo as suas vontades, fazia aquilo que dava aos seus olhos, adoravam que outros deuses. Mas diziam que era o quê? Nação de Israel, povo de Deus. Então, o que esse versículo aqui diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E
tipo de coração que tem que ser esse? Um coração arrependido, um coração que tem dependência, e um coração que é poder. Um coração, primeiro, arrependido. Arrependido dos seus maus caminhos. Um coração que depende de quê? Só de Deus. E por último, um coração o quê? Obediente. Faz a vontade de Deus. Irmãos, a gente só vai buscar Deus e achar Deus de verdade quando a gente vê esse coração. O coração que se arrepende dos seus caminhos, depende de Deus e obedece a sua vontade. A nação de Israel teve que passar por 70 anos de cativeiro. Eu não sei. Cada um de nós aqui provavelmente tem que viver o cativeiro. Não se entristeça por isso. Ao contrário. Considere-se um filho bom. Porque você está sendo tratado por Deus. Você não está sendo moldado por Deus. Eu perdi aqui, mas tinha uma parte do texto aqui que dizia o seguinte, que aquele povo, né, que ficou lá atrás, era um povo que ia sofrer muito. O povo que ficou em Jerusalém, que não foi cativeiro. O texto fala que eles iam ser feridos e mortos à espada. Os que não passaram pelo cativeiro. Deus pediu a canção. Mas foi isso que aconteceu. Então, às vezes, quando a gente está passando pela prova, é bênção. Enxergue isso como algo bom da parte de Deus. Enxergue isso como algo que vai fazer a gente cada dia servir a Deus melhor. Enxergue isso como algo que vai te aproximar mais de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, diz assim. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo, disciplino, a quantos? Não. Ser poderoso de repente. Deus escrevendo para a igreja de Laodiceia, né? Mas a mesma coisa diz para nós. Eu repreendo e disciplino a quantos? Eu amo. Deus não repreende nem disciplina quem não tem nada com ele. Ele repreende e disciplina o seu. Isso deve ser motivo de alegria para nós, como foi para a nação de Israel. Depois, né, se quiser depois continuar lendo, a nação de Israel voltou para o exílio, né, reformaram a nação. Mas sempre foi um povo que caía. Sempre foi um povo que passava por situações e caía novamente. E a gente é assim também. Mas o importante é a gente sempre poder desfrutar da nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ver se vai ser. Bondoso Pai, querido Deus, nós te louvamos nessa manhã, agradecendo a Deus por cada família representada, mas, acima de tudo, agradecendo pelas tuas ricas e poderosas palavras nessa manhã. Pedimos ao Senhor que nos ajude, a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos continuar lendo a tua palavra, Deus, e colocando em prática em nossas vidas,
porque a Tua palavra é boa, a Tua palavra é a verdade, nós não temos a outra verdade a não ser a Tua palavra. Tira do nosso coração, do nosso pensar, do nosso entendimento, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. E que tudo que nós vamos aprender na Tua casa, a casa de oração, Deus, que seja para o nosso crescimento, o amadurecimento, por Deus, e para a nossa regra de fé no dia a dia das nossas vidas. Porque nós nos deu um domingo ainda, restante domingo, para cuidar do Senhor, e que o nome do Senhor seja sempre louvado no decorrer dessa semana. Muito obrigado por esse dia, perdoa nossas falhas, nosso pecado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O grande amor do nosso Deus, amor maravilhoso, um amor intenso, um amor fiel, um amor justo, Deus, a graça do nosso querido Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja, com todo o povo de Deus, como sempre. Amém. Irmãos, pode sentar comigo aqui?